Sejam muito bem-vindos ao 8º capítulo da série A Revelação Cósmica, a série que traz pra ti tudo que acontece no Sistema Solar, que ninguém aqui da Terra sabe, né? 90% da Terra não sabe e se deixa manipular por este programa de controle que é estabelecido aqui no planeta. Espero que tu tenha consciência de que o que a gente fala aqui nessa série acontece de verdade. O Corey Goode que a gente traz aqui, ele é só mais um dos que falam sobre isso, né? Todos que têm já amplo conhecimento da espiritualidade, do funcionamento do universo no plano extrafísico, já sabem que isso acontece, então as informações dele vieram corroborar perfeitamente com tudo aquilo que a gente vê, principalmente nas projeções astrais e nos livros psicografados. Então, você está conhecendo a vida no Sistema Solar, na infraestrutura no Sistema Solar, tecnologias que ainda não vêm aqui para a Terra, mas que em breve será liberada para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre a Liga Global Galáctica das Nações, porque tem muitos seres por aí. O David Wilcock então diz assim, né, que estou aqui com Corey Goode, que trabalhou há mais de 20 anos no programa espacial secreto, saiu em 1987 e agora é chamado de volta, de forma bem interessante. Depois de se aposentar como informante, ele foi contatado por uma aliança que diz querer pegar a tecnologia quase sobrenatural e o modo de vida do programa espacial, romper o segredo e trazê-la de volta à Terra. Corey, seja bem-vindo. Já falamos das facções do programa espacial em episódios anteriores e falamos em vários graus, mas quando eu revisava nossas anotações mentalmente, vi que, embora tivéssemos falado delas superficialmente, nunca falamos muito sobre o grupo da Liga Global Galáctica das Nações. Certo, sempre me referi a eles como sendo tipo a OTAN. Sempre disse tipo a OTAN. Isso, lembro. Então, abrindo um pouco isso, vamos pensar a respeito. Agora sabemos que Joseph Stalin sabia muito bem que Roosevelt era, na verdade, um disco voador destruído. Porque foi anunciado assim, de repente, o governo dos Estados Unidos disse: é só um balão de meteorologia. É assim que acontece, sempre, né, gente? Eu fiz uns episódios para Alienígenas do Passado, né? Ancient Aliens, a série que passa na TV americana do History Channel, nos quais parte da pesquisa que eu fiz mostrou que Stalin contratava gente para voltar e analisar os registros. Descobriram que alguém tinha encontrado um foguete estranho na Sibéria, que tinha escritos em sânscrito e era todo metálico. O foguete. Não conseguiram tirá-lo do chão sem danificá-lo. Era no fim dos anos de 1800, então deixaram enterrado. Enterraram de novo. Depois de Roswell, Stalin parece ter desenterrado o foguete. Era tão avançado que não conseguiram entender nada. Mas parece que tinha um baú lá. O baú tinha vários documentos, que incluíam plantas e diagramas elaborados da nave, né? Plantas que se refere plantas de construção. Como construir iguais e estações espaciais, coisa muito legal, tinha lá dentro daquele baú. E a partir disso, os russos conseguiram desenvolver o que chama de cosmosferas, que são objetos esféricos. Está acenando com a cabeça. Já ouviu falar das cosmosferas? O Corey estava concordando, né? Claro, mesmo? O que sabe sobre elas? A Rússia usou, ou a União Soviética usou, com um jeito de forçar e entrar no programa espacial secreto e se desenvolver nisso. O que é cosmosfera? Como funciona? Como é? Eram esferas metálicas que cosmonautas pilotavam no espaço. O homem entra no espaço, nossas naves vigiam isso e seguiam de volta à União Soviética. Era preocupante. Nós nos abrimos mais para o diálogo. Qual era o tamanho das cosmosferas? Quantas pessoas cabiam lá? Tinham diferentes tamanhos, mas acredito que tivesse para caber de 1 a 3 pessoas, até maiores. Vamos ver um clipe agora, isso vai perturbar muita gente mais velha, que se lembra disso pessoalmente. O ônibus espacial Challenger explodiu no ar. Vão ver um vídeo de um OVNI esférico feito por uma câmera que tinha filmado. O Challenger explodindo, e você vai ver aqui. Alguém está vendo o ônibus? É só uma nuvem, não é? Está pegando? Sim, é uma nuvem.
É alguma coisa caindo. Corey, não sei se conhece isso, mas o tenente-coronel Tom Barden, aposentado, disse que aquela esfera era uma nave russa e que tinham atacado o Challenger na decolagem, que fazia parte de uma guerra secreta, a Guerra Fria como tecnologia avançada. Eles faziam isso para atacar os Estados Unidos. Já ouviu falar desse incidente? Já estávamos trabalhando com os russos bem antes disso. A Guerra Fria foi um artifício. Olha só o que ele diz, né? Para angariar fundos? Pode-se dizer que sim, mas as pessoas nos mais baixos escalões entraram na história. Foi real para elas, mas no fim das contas, os soviéticos e os americanos eram aliados. Parece que recentemente foi revelado, alguém postou isso como um comentário no seu site, depois que eu escrevi sobre o Projeto Manhattan, que os Estados Unidos nunca poderiam enriquecer urânio suficiente para fazer a bomba atômica. E conseguiram o restante com a Alemanha nazista, né? E esse tipo de coisa enlouqueceu as pessoas, porque crescemos lutando contra grandes inimigos, e na Segunda Guerra Mundial, até as mulheres se envolviam em fazer bombas. E a ameaça, né, do Adolf tinha deixado o mundo todo com medo. E está dizendo que tudo isso é um circo grande e elaborado? Bom, se ele não disser, eu digo, foi mesmo. Mas ele vai dizer também. Um dia desses, quando houver uma revolução da história verdadeira, do que aconteceu no nosso mundo, as pessoas se sentirão burras e bravas. Acha que por isso os soviéticos tinham a bomba atômica depois dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos supostamente tivessem feito o projeto secreto? Que tivessem trocado segredos nos bastidores? Tudo isso no nível mais baixo das coisas. No fim das contas, eles já estavam trabalhando juntos no espaço, por conta de ameaças extraterrestres, percebidas de forma diferente. E eles trabalharam juntos para manter da melhor forma possível, que não era muito, era bobagem achar que podíamos proteger o planeta contra os extraterrestres super avançados. Mas eles formavam uma aliança, bem antes da Guerra Fria, no espaço, para começar a proteger a Terra. Acha que essa foi a base do discurso famoso de Ronald Reagan sobre uma ameaça alienígena unificando o mundo? Sim, acho que pode ter sido. Mas como eu disse, bem antes disso, já éramos aliados de muita gente de quem, supostamente, éramos inimigos. Vamos dar uma olhada no clipe de Ronald Reagan. E ali está, né? Não pude evitar, num dado momento, em discussões particulares com o secretário-geral Gorbachev, quando paramos para pensar que somos filhos de Deus. Não importa onde estejamos no mundo, eu disse a ele, para pensar como a tarefa dele e a minha seriam fáceis, nas reuniões que tínhamos, de se de repente houvesse uma ameaça a este mundo, por parte de outras espécies, de outro planeta, no universo, esqueceríamos as nossas diferenças locais entre os países e descobriríamos, de uma vez por todas, que somos todos humanos aqui, nesta terra, juntos. Você disse que essas cosmosferas são furtivas e chatas no programa espacial? Houve muita colaboração com a União Soviética? No início era pouco, mas ficou aparente, não só com a União Soviética, mas com todos os países do mundo onde haviam programas espaciais secretos. Ficou aparente quando? No fim dos anos 50, início dos 60. Isso ficou aparente, foi óbvio. E não só, a União Soviética e todas as superpotências começaram a trabalhar juntas, mas e todos os países menores, agora que sabem disso, como que vão ficar quietos? Eles queriam salvar o mundo, fazer parte de um programa secreto espacial. Tinha serviços de inteligência nesses países, capturavam e interrogavam pessoas? Talvez com meios externos? Obtinham informações por práticas antiéticas? Era assim que acontecia? Eles conseguem as informações de várias formas. Inclusive, tínhamos acordos com países para que, sempre que um OVNI caísse no nosso país, podíamos mandar suas equipes de recuperação. Em que data foi feito este tratado? Aconteceu no fim dos anos 40, nos anos 50 e 60. Tão cedo assim, sim, recolhemos OVNIs que caíam em países pequenos. Não podiam guardar esse segredo, não precisavam forçar a barra para descobrir o que estava acontecendo. O que houve foi que formaram um programa espacial secreto, ou um programa que chamei
até há pouco, de grupo tipo OTAN. Só quando eu estava em uma das reuniões do Programa Espacial Secreto, no comando, referia como a Liga Global Galáctica das Nações. Parecia um nome muito desonesto, a Liga das Nações, sabe? Mas era chamado assim. São os precursores das Nações Unidas, certo? Isso é uma coisa que depois da Primeira Guerra Mundial e do Tratado de Versalhes, certo? Este grupo foi formado, eu acho, para enrolar as outras nações, para que ficassem quietas e se envolvessem na proteção do planeta. Disseram a eles que havia ameaças diferentes ao planeta e que eles poderiam se envolver na solução. Receberam as bases e a tecnologia, mas estavam baseados fora do sistema solar. Quem nesses países teve a sorte de ser informado desse mundinho? Esses oficiais eleitos são primeiros-ministros, presidentes? Não sei quem desses países sabia. Todos os países que possa imaginar estão envolvidos no programa espacial em algum nível. Você acha que pode ter mais a ver com os agentes de alto nível desses países? E o pessoal da defesa, do exército, os militares de alto nível? E as pessoas ficam mais do que os governos, pessoas eleitas? Sim, e muitos cientistas. Parece que muitos cientistas se envolveram. E os banqueiros, contadores e o pessoal do sistema financeiro? Eles parecem se meter em tudo. Então nos diga o que pode sobre... Você disse que isso começou nos anos 50 e 60. Como abordaram essas pessoas? O que elas veem? Como foram tiradas do planeta? O que vivenciaram? Quanto souberam? Será que você vai dar o like neste vídeo? Ah, pois é, eu espero que sim. E também se inscreva, caso não seja inscrito, porque a revelação está só começando. O programa era bem recente, não começou nos anos 50 e 60. Nessa época, eles descobriram o que acontecia. Talvez até 90. É bem recente. Eu não sei ao certo os dados específicos da propaganda que eles ouviam, mas eu fui a uma de suas bases e descrevi brevemente uma das bases no episódio, mas não entramos em maiores detalhes. Vamos fazer isso agora. Você foi lá de nave ou atravessou um portal? Como foi a sua chegada? Tan, 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 tan. Por mais estranho que seja, foi pelo sistema de vagões, de que você ouviu falar. O vagão subterrâneo passava por um portal e saía no que era uma lua, perto de um gigante de gás em outro sistema solar. E aí parava. Aí nós desembarcávamos. Nós já falamos um pouco sobre o sistema de portais aqui na nossa série, mas no episódio futuro será melhor explicado, tá bom? Estava nos trilhos quando parava, numa sala, saía do vagão e pairava acima de um trilho. Meu informante do programa espacial, Jacob, descreveu a passagem por um portal num sistema desses. Ele disse que era tão rápido que a maioria não se sentava. Você só fica lá, segura na barra e sai. As pessoas, já falei de atravessar um portal num trem, as pessoas me disseram que só eu disse isso. Eu ouvi isso em 2009, 2010. É ridículo, ouvi que sou ridículo, que ninguém comentou isso. Essa é uma das centenas de coisas que nunca divulguei, para saber quem é quem, e você confirmou. Certo, quando desembarcamos, ele paira muito longe do chão? De um trilho? Não é longe, é pertinho do trilho. É uma espécie de sistema gravitacional? Sim, tipo levitação magnética. Nós saímos e a primeira coisa que notamos foram os anúncios em inglês. Dá pra ver o céu lá de dentro? Não. Imediatamente entramos numa caverna, uma área tipo uma gruta. Certo. Ouvimos os anúncios em inglês, anúncios gerais. É uma espécie de lua tropical com muita vegetação, água e chuva? Bom, no momento nós só vimos a caverna e vimos as pessoas andando por ali. Sua linguagem corporal, elas andavam em duplas, talvez em grupos de 4, tipo duplas, uma atrás da outra, ou trios, bem relaxados eles pareciam. Tudo era muito relaxado. Eles usavam calções e chinelos? Não. Usavam macacões com bandejas dos países no ombro. Com bandeiras, né? Dos países no ombro. Como o que vemos em Stargate Atlantis. De que cor eram os macacões? Tinham cores diferentes dependendo da posição? As cores eram diferentes, mas o azul era um padrão. Que tom de azul? Acho que é a cor da Força Aérea. Azul claro? Azul escuro? Tipo azul royal? Azul royal. Está bem. E você disse que usavam bandeiras? Todos tinham bandeiras de diversos países. Que países você reconheceu sem dúvida? Não reconheci muitos. Mais tarde, reconheci bandeiras da Estônia e de países que Ucrânia e Letônia?
Sim, e coisas como bandeiras de que eu nunca tinha visto e reconhecia. Alguma do Oriente Médio? Grécia. Marrocos, Argélia? Pessoas desses países estavam envolvidas, mas não lembro de todas as bandeiras vistas. Não vi milhares de pessoas. Só vi um certo grupo de pessoas, o grupo que vi. Algum país da África, como Nigéria, ou Chad, ou Congo, Nigéria, havia pessoas que pareciam ser da África. Mas sabe, eu não ficava andando por ali espiando os ombros das pessoas. Chamaria muita atenção, mas havia pessoas de todos os lugares. Então, América do Sul, a maioria dos Five Eyes, os países ocidentais, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, todos estavam representados, todos os lugares que você imaginar. E disse que eles pareciam felizes ou relaxados? Sim. Não era, isso não parece normal pelo que andou descrevendo. Não. Nas colônias de Marte que nós visitamos, fomos acompanhados por guardas armados. Disseram que para não fazermos o contato visual, nem falarmos. As pessoas pareciam muito abatidas, estressadas e tristes. Essas pessoas eram completamente diferentes. Quando saímos da plataforma e andamos em direção à caverna, onde ela tinha sido fechada por uma parte de metal gigante, uma parede de metal gigante, com uma entrada por onde passávamos pela segurança e olhamos para a direita, a entrada da caverna era grande e era um ambiente meio tropical. E nas diversas vezes em que estivemos lá, havia luas em lugares diferentes no céu. Quantas luas você lembra de ter visto? Duas. Elas eram maiores, um diâmetro do que a lua da Terra? Dependendo da posição, pareciam maiores, sim. Elas têm alguma cor em comum, característica de superfície? Laranja. Uma parecia laranja. Eu não lembro da outra porque só dava para ver parte dela. Alguma delas tinha um anel ou algo assim? Não. Dá para ver o gigante de gás onde elas orbitavam? Eu não vi, mas me contaram que era em volta de um gigante de gás. Mas havia uma piscina azul brilhante. Se você olhasse para a esquerda na saída da caverna, havia uma piscina azul brilhante, com uma cachoeira descendo. Construída na pedra, pedras naturais, tudo natural, não foi construído. E tinha, mas o céu parece coisa feita pelo homem, não? Era um brilho estranho? Acho que era natural para o planeta. Uma coisa estranha, incomum na natureza. Isso, e tinha um vapor que ficava muito perto da superfície da água. Tinha gente lá, rindo, conversando e curtindo, entrando na água. Isso não é como na Batalha de Riddick, em que um monstro horrível chega com uma cauda e é um lugar seguro e feliz. Sim, sim, eles estavam se divertindo entrando na água. Tinha cadeiras de praia em volta, toalhas, coisas assim. As pessoas tinham toalhas e roupas de banho. Entravam na água, nadavam e saíam. Pessoas se divertindo numa colônia espacial? Sim, estavam se divertindo. E à esquerda tinha uma parede grande por onde passava para ir ao verdadeiro local onde as pessoas iam consertar coisas. Que tipo de equipamentos eram consertados? Certos tipos de equipamento envolvidos em testes. Era diferentes a cada vez. Eram equipamentos muito especializados, normalmente produzidos pelo CCI, o Conglomerado Corporativo Interplanetário, né? Designados para naves de pesquisas, eram proficientes e trabalhavam nelas. O que esse ponto tinha de especial? Disseram que era fora do sistema solar? Isto. Tinha alguma coisa única ou valiosa nele? Era perto de outros lugares que tinham morado outras raças? Tinha um significado tático? O boato era que era nas Pleiades. Mesmo? Muitos não acreditaram nisso, mas foi o que me disseram. Mas, por algum motivo, as Pleiades pareciam uma espécie de selo, colocado em tudo. Isso veio das Pleiades, isso era das Pleiades. Pleiades, 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 Pleiades. Então foi assim, esse lugar fica nas Pleiades. Ah, sei, de novo isso, então isso foi o que me disseram. Mas quem sabe de onde é mesmo? Considerando-se que são 7 estrelas nas Pleiades muito brilhantes, e num espaço reduzido próximo uma das outras, soube que tem mais estrelas. Sim, estas são, como eu disse, as 7 mais aparentes, com magnitude e brilho de sóis ou mais. Você sabe se estar numa dessas estrelas nas Pleiades é nas Pleiades mesmo? Porque as outras estrelas que estão perto pareciam maiores do que o normal no nosso sistema solar? Em se tratando de ponto de vista onde você está, digamos que esteja nas Pleiades e olhe para o céu. Terra terá novas constelações. Nada será igual. Você fica sem referência. Não tem como saber onde está. Mesmo para os cabeças de ovo,
sem o equipamento certo, quando você chega a algum lugar, se você não sabe o endereço de para onde foi enviado antes, ou não tem o equipamento certo que diga onde você está, não tem como você saber onde está. Vou fazer uma pergunta para aquecer as coisas. Você vai para um sistema binário, digamos? A maioria é. Está bem. Você vê 2 sóis se está naquele planeta no céu? Depende da relação do sistema estelar binário, mas sim dá para ver um astro fraco lá longe. Mas não é tão grande quanto alguns filmes que vimos. É? Ainda seria fraco e distante? Algumas estrelas são mais próximas, mas essas estrelas, quanto mais próximas, mais rápido giram em torno uma das outras, e mais dinâmico é o sistema. As estrelas que parecem ter mais vida são as um pouco mais distantes, mas que parecem dançar a dança da gravidade juntas. Vamos voltar à base agora. Quando você entrou na gruta fechada, tinha alguma coisa nela que parecia legal ou futurista, que pudesse fazer as pessoas se sentirem como se estivessem em um local avançado? Ou foi tudo convencional, fora as piscinas brilhantes e estranhas que viu? Eles tinham várias ferramentas novas e brinquedos do conglomerado. Acho que ganharam muitos brinquedos novos, tecnologia para deixá-los bem felizes. Pareciam estar fazendo muita pesquisa, muita mesmo. Essas pessoas, é um comentário depreciativo, mas elas são chamadas, os cientistas, de cabeças de ovo. Diziam que cheiravam a cabeças de ovo. Mas essas pessoas eram cientistas ou engenheiros, pessoal da ciência ou da engenharia na maioria. Quantas pessoas você viu andando por lá enquanto esteve lá? Imediatamente havia 3 ou 4 dúzias, talvez. E não havia muita segurança. Não vi muita gente correndo com armas por lá. O ambiente era relaxado e tranquilo. Onde quer que fosse, era bem seguro. E a energia, a sensação, como empático intuitivo, né, que ele é, a sensação de todos não era de densidade, nem de agitação. Eles estavam felizes, sentiam que o que faziam era importante. E eles só sentiam. Havia uma sensação de felicidade, de relaxamento. Bom, chegamos aos últimos 5 minutos. Quero fazer umas perguntas para encerrar. Você viu um hangar com algum tipo de nave em comum que eles poderiam usar para voar por aí? Eles tinham um hangar, mas não fomos lá. Eles tinham algum veículo terrestre que usariam para sair da gruta e andar pelo resto da Lua? Não que eu tenha visto. E não vi nenhum tipo de trilho dentro. Tinha alguns caminhões a bateria, caminhões pequenos que andavam por lá com caixotes plásticos numa determinada área. A Lua tinha atmosfera? Tinha. Era respirável? Claro, tinha pessoas do lado de fora da caverna, tinha vegetação. Fora da caverna tinha vegetação? Sim. Então a Lua não é árida. Quando pensamos na Lua, vem à mente uma esfera grande e morta. Não. Muitas das esferas habitáveis que existem por aí não são planetas na zona habitável em volta das estrelas. São luas que têm certa densidade e tamanho e orbitam um gigante de gás. Numa certa órbita onde este gigante está com uma certa densidade e tamanho, esse gigante de gás está a qualquer distância do seu Sol. Que tamanho teria o gigante de gás de uma lua dessas? Qual é a escala? Poderia ser algo tão grande que preencheria metade do diâmetro do céu que olhamos? Ou é mais longe do que isso? Seria especulação minha dizer, eu não vi. Parece que algumas luas de Júpiter, se estivéssemos em uma, que Júpiter seria muito grande, onde se via. Seria um lugar bem interessante para morar. Sim, acho que essas luas habitáveis precisariam ser maiores do que algumas dessas luas. Um pouco mais longe ou mais distantes do que as órbitas das luas, perto de Júpiter ou Saturno, pelas forças das marés que enfrentam, estando tão perto de Júpiter. O que dizem a eles que estão fazendo? Estão preparando o quê? Qual é a sua missão? Qual é a sua meta? Eles ouvem que estão bolando uma ciência e tecnologia úteis ao planeta Terra, no caso de ou em preparação para uma ameaça alienígena externa, como a já comentada pelo presidente Reagan. E aquele clipe do presidente Reagan pode ter sido para este grupo. Parece que sim. Então eles estão tentando estabelecer um ponto de apoio defensivo para salvar a Terra do que eles veem como uma ameaça próxima? Não sei quanto ao ponto de apoio, mas acho que eles trabalham na ciência e tecnologia que mais acreditam, que vai ajudar a humanidade e proteger o planeta Terra. Ouvem coisas parecidas com o que o exército ouve. Vocês são o máximo. Tudo
o mais é antigo, mas talvez haja alguns por aí que desconheçamos e temos que nos defender se aparecerem, algo assim. Que eu saiba, desde que tudo isso aconteceu, eles foram bastante divididos. Então não sabem de nada do que acontece, eles sabem de alguma coisa, mas não tanto quanto alguns dos outros programas. Então é como se soubessem de algumas coisas do programa espacial. É dividido em partes. A mentira é diferente a cada nível e em cada parte. Todos, nas suas partes, ouvem que são o máximo, que sabem do máximo, que são ponta de lança do planeta. Devem se orgulhar do que fazem, ninguém sabe mais do que eles. Você é muito especial, muito especial. Você foi liberado, né, para saber mais do que todos do planeta. Todos ouvem a mesma coisa e acreditam nela. Eu acho que este é um jeito perfeito, né, de calar a oposição com pequenos agrados, oferecendo algo que a cada um agora nos deixe em paz nesta lua. Você ouviu aqui, este é o Revelação Cósmica, informações surpreendentes, temos muito mais da mesma fonte. David Wilcock agradeceu pela audiência, eu agradeço também pelo like, pela participação e participe da Escola da Alma. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!